Igreja Batista Novo Horizonte, um novo horizonte com Jesus em sua vida. Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Amém. Eu vou seguir o Espírito Santo. Amém, Jesus. Irmãos, eu preparei um esboço para pregar hoje, mas o Senhor me manda trabalhar com a igreja o trabalho que a gente fez com os jovens no último encontro. Mas Deus quer estender a lição aos pais, aos adultos, porque Deus com certeza vai falar muito com todos nós nessa noite. Então vamos abrir a palavra em Gálatas. Gálatas 5:22. O autocontrole. Amém, irmãos? Podemos ler? Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. E agora o verso 23: mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Louvado seja o nome do Senhor. Poderoso Deus e eterno Pai, nós te somos gratos pela tua igreja aqui reunida em teu nome, Senhor, e pela revelação da tua palavra através de teu Santo Espírito. Senhor, perdoa os meus pecados, prepara os nossos corações e faça-me, Senhor, capaz de transmitir com clareza, Senhor, a tua palavra, e que ela venha encontrar um terreno fértil, que esta semente será lançada, Senhor, que é a tua palavra, e que esta semente ela venha a germinar, a crescer e a florescer para a glória do teu nome em nossas vidas. Te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A lição que nós estudamos com os jovens, vejam bem, os jovens foram instados a listarem numa relação que lhes foi entregue previamente, colocar em ordem qual o problema que eles consideram que é comum nos lares de hoje e que eles entendem que seria, no seu ponto de vista, o problema mais grave dentro de um lar, dentro de uma relação familiar. O primeiro ponto da relação que foi apresentada não necessariamente deveria ser o primeiro ponto deles. Foram apresentados 10 problemas comuns nos lares. Houve um fato muito curioso. Dos jovens que estavam lá, apenas uma pessoa colocou como primeiro lugar mesmo o exercício do autocontrole no lar, na contenção da ira, da raiva, do aborrecimento e etc. Os demais colocaram este item em segundo lugar em importância. Então ficamos com todos os jovens que lá estavam, entre primeiro e segundo lugar, esse aspecto foi colocado como um dos mais graves e importantes problemas dentro dos nossos lares. Não é à toa, então, que o Espírito Santo nos impulsiona para abordar este tema com a igreja nesta noite. O autocontrole. Eu lhes pergunto para a gente começar a refletir sobre o que Deus quer falar conosco hoje.
Por que é que muitos de nós temos o que se chama de pavio curto e outros têm o pavio um pouco mais longo? Nós descobrimos neste estudo, nessa experiência, que um dos maiores problemas vistos nos nossos lares está sendo a falta de autocontrole. Na contenção da ira, na contenção da raiva, na contenção do aborrecimento. Eu tenho me preocupado muito mesmo com isso. Antes eu não era assim, tão explosivo. Por que tenho andado tão sensível? E aí eu estou falando e você olha para dentro de você. Como tem sido hoje a sua vida? Um homem morava em um oásis. Você sabe o que é um oásis? No meio do deserto, um lugar privilegiado. Tem sombra, tem água, é um paraíso no meio do deserto. Este homem habitava com sua família em uma tenda naquele oásis. Ali ele criava seus animais, porque tinha muita sombra, muita água, e ele podia então viver ali. Mas um dia a água acabou. E aí, sem água, não tem como viver no meio do deserto. E aí, ele teve que procurar outro local e ir embora com a família. Mas ele só tinha um único camelo para transportar toda a sua mudança. Então ele desmontou a tenda e começou a empilhar em cima do camelo. E foi colocando, e foi colocando. E o camelo ali, parado, aguentando aquela carga. E haja carga, imagina o tamanho, a altura que estava essa carga no lombo do camelo. Quando ele olhou em volta, aí ele viu caído no pé de uma palmeira uma pena de pavão. Ele disse: olha como é que eu ia me esquecendo, a pena de pavão que foi do meu avô, que passou para o meu pai, que passou para mim, que vai passar para os meus filhos. Isso é uma relíquia de família. Então ele pegou aquela pena de pavão e jogou lá em cima de toda a carga. Quando a pena de pavão se acomodou sobre a carga, o camelo arriou. E ele olhou e disse: não é possível. Como é que o camelo não suportou o peso de uma pena de pavão e caiu? Essa ilustração da pena de pavão em cima do camelo, ela se aplica muito a todos nós. Porque temos alguns um limite de tolerância e outros têm outro. Alguns aguentam, sufocam, reprimem, trancam, e outros explodem logo. E a pessoa diz: mas eu só disse uma coisinha, tão pequena, tão pouco, por que é que ele já saiu assim? Irmãos, isso é grave, por vários aspectos. Isso é grave, por várias razões. Primeira, nos rebenta por dentro. Se reprimimos a ira, acaba nos dando problema de saúde, que vai refletir na hipertensão, que vai refletir em problemas cardíacos, no estado de nervos, no emocional. Tem dias que nós andamos, eu não sei se realmente você concorda, mas tem dias que nós estamos assim que por qualquer coisa explodimos. Tem outros dias que até suportamos. Tem dias que a pessoa nos faz uma coisa terrível e a gente sorri. No outro dia fez muito menos e a gente explode. Por que isso é grave? Os médicos afirmam a respeito da ira o seguinte: aumenta as frustrações do indivíduo. Vamos pensar junto? Por que aumenta as frustrações? Você se ira, você explode, você está sempre brigando, está sempre procurando uma coisa, se não está procurando, mas está encontrando uma forma de
descarregar no outro. E aquilo gera em nós frustração por coisas não atendidas, frustração por uma série de coisas, por estar vivendo com uma pessoa que a gente esperava uma coisa dela e não está conseguindo ter o retorno que nós imaginávamos, e aí vai acumulando. Agora, quantas são as causas da ira? Quantas são? Os médicos dizem que pode impedir a solução dos problemas. Claro, se eu vou enfrentar uma situação difícil, mas eu vou com moderação e com controle, até posso encontrar uma solução, porque o outro está nervoso, mas eu procuro manter a calma, então conseguimos chegar no meio termo e eu consigo controlar a situação e chegar a uma solução. Mas se eu vou com palavras duras e o outro me responde com palavras duras, Provérbios 15 e o verso 1: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O que acontece? Nós não vamos chegar num acordo, vamos só nos agredir, e é impressionante como uma palavra puxa outra, e como causa tristeza, causa reação. Uma palavra dura, a gente acaba dizendo outra, e quando a gente vê, irmão, está dizendo coisa que não queria ou que não devia. E depois que saiu da boca, misericórdia. Depois que saiu, como trazer de volta? Já saiu, já produziu efeito, já chateou, já constrangeu, já irritou, já trouxe outras palavras que me irritaram mais. Você ainda não casou, mas talvez você enfrenta situações semelhantes com seus pais ou com seus irmãos, e aí é a escola da vida, já vai treinando. E se recebe a orientação no momento adequado, ainda tem tempo de ir se moldando ao que a palavra vai ensinando, a ponto de quando chegar um momento em que você estiver casado, já adulto, já terá praticado, já terá treinado e terá muito mais chance de conseguir solucionar os problemas, não só familiares, mas muitas vezes até no próprio local de trabalho. Os médicos dizem que a ira, ela é contagiosa. Eles dizem que a ira, por ser contagiosa, ela transmite-se de uma pessoa para a outra. Dizem também que leva pessoas a ficarem fisicamente doentes. Com certeza. E principalmente a questão da ira reprimida. E aí nós chegamos no impasse. Ira reprimida talvez seja um problema ainda mais grave do que a explosão. Porque na explosão nós colocamos para fora, causa todo o transtorno. Mas na repressão da ira nós vamos causar um mal muito grande para nós mesmos. Porque, olha, ter que engolir o choro, ter que engolir, às vezes, acusações, aceitar acusações que nos fazem, que sabemos que não contribuímos com aquilo, mas precisamos ter o domínio próprio, ter o autocontrole, a mansidão, e isso será que não leva à repressão da ira e vai causar com toda certeza problemas no coração, já falamos, na pressão alta, causa sim problemas que nos levam a ficar fisicamente doentes. É responsável pelo abuso físico de crianças. Quantas crianças são espancadas violentamente por pais irados em excesso, que até acabam ferindo as crianças, machucando. A gente vê aí na televisão quase todo dia crianças que são espancadas e que ficam com marcas pro resto da vida, até no corpo, sem contar as marcas emocionais. Adulto irado que não controla a ira, ele vai descarregar surrando a criança. Essa questão da ira não controlada
é uma das maiores causas do divórcio. E é fácil de entender. Um casal que não controla as suas discussões e que entra numa roda viva de discussão cada vez maior, é o que vai se chegar ao que a justiça encontra como justificativa para o divórcio, que é a incompatibilidade de gênios. Os gênios não batem. Mas antes não era assim. Agora precisaríamos parar para refletir, olhar para a nossa vida, para o dia a dia da nossa vida. Você que é jovem tem problema de comunicação no seu lar, falta de compreensão, que você acha, acaba reprimindo a ira. Você que é casado e que está enfrentando dificuldades assim. E o que é que leva as pessoas a explodirem? O exemplo que nos vem à mente é o da panela de pressão. Ela é uma bênção quando funciona como tem que funcionar. Mas ela tem uma característica interessante. A tampa é hermeticamente fechada. E ali, durante um bom tempo, o fogo agindo na panela, a água que tem ali dentro vira vapor e fica represada ali dentro. Olha o termo, represada. Mas ela chega num certo momento em que há algo ali que foi providencialmente colocado, chamado a válvula de escape. Esta válvula de escape, quando ela chega num certo momento, ela começa a funcionar. E então ela libera o quê? O excesso de pressão que tem na panela, embora ela não esvazia totalmente. Tem panela de pressão que acontece que dá um defeito na válvula de escape, ela não deixa escapar a pressão suficiente, que era para deixar escapar, ela não funciona direito. O que acontece? A panela explode. Volta e meia a gente está vendo caso aí de panela de pressão que explode. Geralmente por quê? Ou foi negligência da pessoa que abriu sem tirar a pressão antes. Se você pegar e for abrir a tampa sem tirar a pressão, pode esperar, vai explodir tudo na sua face. Ou se for um defeito na válvula de escape, vai explodir também. E assim é a nossa vida. Nós podemos nos comparar com essa panela de pressão. Talvez aqui, colocando o entendimento na pena de pavão, na panela de pressão, vejam bem, o camelo não aguentou, na verdade, não foi só a pena de pavão, ele estava sobrecarregado. E assim acontece com a gente. Por que a gente chega numa determinada fase da vida e está nesse ponto de explodir por qualquer coisa? Porque a gente vem acumulando coisas e mais coisas ao longo da nossa vida. Vem acumulando e acumulando e acumulando. E não temos uma válvula de escape. Ou se temos, não está funcionando adequadamente. Qual seria, por exemplo, na vida de um casal casado, uma válvula de escape para aliviar as tensões do dia a dia? Deus criou algo chamado sexo. Então, quando o sexo está funcionando perfeitamente bem na vida do casal, é a válvula de escape da panela de pressão em que ajuda a deixar as tensões sob controle. Mas quando este fator que foi citado começa a não funcionar bem, cadê a válvula de escape? Isso vai gerar uma série de reações. Por quê? Fica uma raiva surda porque não está encontrando a válvula de escape que precisava. Se é um homem de Deus, eu tenho que manter o controle, eu tenho que manter o domínio próprio, eu não posso ir buscar lá fora, e eu vou reprimindo, e aí fico com a panela de pressão que já está na hora de explodir. E explode.
Olha o problema da válvula de escape com defeito. A relação lá que não está legal não vai permitir a liberação dessas tensões e fatalmente aí começa a relação de causa e efeito interminável. Ora é causa, ora é efeito. O que é efeito vira causa, o que é causa vira efeito, e é um sistema que é retroalimentado. Você fica com raiva porque não consegue descarregar as suas tensões e fica com mais raiva ainda, mas aí provoca mais raiva no outro, que aí pega por raiva, não tem um momento romântico, não tem um momento lá a sós, e aí vai esfriando e pronto. Por qualquer coisa o casal está brigando, por qualquer coisa está explodindo. Pode ter certeza, na vida de um casal casado, se o homem ou a mulher não forem verdadeiramente homens de Deus, eu acredito que pode se preparar para ter problema, porque a válvula de escape que Deus deu para o casamento não está sendo usada adequadamente. Qual seria a outra válvula de escape na vida de um casal? Bem, nós poderíamos encontrar uma vida de oração. Então, você está ligado só no reino e aí passa a perder o interesse por determinadas coisas e se dedica à oração para encontrar um conforto, um consolo e viver a sua vida ali segurando a situação. Mas e aí como é que fica? Não tem como não ter frustração, não tem como não existir pessoas que no fundo acabam se tornando infelizes, e esta infelicidade gera amargura, e essa amargura toma conta da vida da pessoa, e a pessoa que outrora era tão alegre, tão feliz, tão comunicativa, tão vibrante, passa a ser uma pessoa amarga, que começa a perder a graça na vida e tudo mais. E como é que começou tudo isso? Com a ira sendo alimentada e não sendo controlada. Um grande incêndio na floresta começa com uma pequena faísca. Então o que é que o Senhor quer nos tratar nesta noite? Se constatamos que a falta de domínio próprio, que a falta desse autocontrole gera tanto mal, pode chegar até no divórcio. Você concorda que chega no divórcio? Chega sim, porque as pessoas chegam num ponto que não conseguem mais se suportar. Bom, eu falo por experiência própria. Eu me divorciei no meu primeiro casamento, porque nós não tínhamos mais autocontrole, não tínhamos domínio próprio. A gente passava só explodindo um com o outro, as mínimas coisas fazia um explodir e o outro explodia também, e a vida era só explosão em cima de explosão. Matou o casamento, matou a relação, matou o sentimento que ficou foi somente de ira e de raiva. A minha ex-mulher, coitada, não aguentando mais a situação, nunca vou me esquecer, eu saí pelo corredor da casa, lá onde nós morávamos, e ela foi atrás de mim e me deu um murro nas costas. E eu me virei, e ela vinha para bater no meu rosto, e eu segurei os dois pulsos dela, e fiquei por alguns segundos olhando. Meu Deus, 18 anos de casado, e a gente chegou naquele ponto. Eu fiquei segurando ela pelos pulsos, olhando ela nos olhos, ela totalmente transtornada, e eu desabei a chorar, segurando ela pelos braços. E eu disse: onde é que nós chegamos? O que nós fizemos da nossa vida? Viemos parar nisso? Passou um filme na minha cabeça, quando eu era uma menina, uma jovenzinha, que eu a conheci, tirei ela da casa dos pais dela, começamos uma vida de casado, cheio de sonhos, de planos, para acabar daquele jeito. E eu acho que ainda, meu Deus ainda foi muito bondoso comigo, que tem outros casais que a gente sabe, terminam matando um ao outro, marido que mata a mulher que mata o marido. A falta de diálogo, por exemplo, é uma das coisas que
fatalmente vai levar ao camelo ficar sobrecarregado. Porque se não é estabelecido um diálogo aberto e sincero entre as pessoas, e eu falo aqui casais e falo familiares, se a gente foge da conversa, ou se não encontra ambiente propício para dialogar, vai acumular frustração, o camelo vai ficando cada vez mais sobrecarregado, e aí numa pequena peninha que colocar, ele vai arriar, vai haver uma explosão, e vai haver mais confusão, e mais afastamento, e mais tristeza. Diálogo é preciso, Mas como muitas vezes estabelecer diálogo? Como? Quando já chegou num certo ponto. Eu creio que quando já chegou num certo ponto, só com a ajuda de Deus mesmo, para Ele abrandar os corações e a gente conseguir encontrar espaço para estabelecer um diálogo. Porque o problema é que depois que as portas estão arrombadas, como é que a gente faz? Agora, talvez a gente tenha falhado lá atrás, na caminhada, deixado que alguma coisa tivesse crescido, não procuramos o diálogo no tempo devido, poderia ter esclarecido tanta coisa lá atrás, e a gente se negou de ter uma conversa. Complicado. Agora, nem tudo está perdido, nós precisamos sair correndo atrás do prejuízo, e buscar com isso, tentar abrir diálogo. É com o marido o problema, ele é machão, como é? É com o seu pai o problema, tem que abrir. É com a mãe, espera um momento propício, mas precisa chegar, ajeitar e ir dizendo aos pouquinhos, não precisa dizer tudo de uma vez só, mas aos poucos. O que é que a palavra de Deus, então, nos ensina para que coloquemos em prática, para que evitemos chegar nesse ponto na nossa vida? E a palavra nos ensina a pôr de lado a raiva, embora seja algo que nós precisamos reconhecer. Está na palavra. Não é fácil seguir, mas vamos ter consciência do que a palavra nos orienta. Vamos ver agora o que nós podemos aprender com a palavra e que ela venha a ser útil nas nossas vidas em nome de Jesus. Efésios, capítulo 4, verso 31, diz assim: longe de vós toda amargura e cólera e ira, e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Como conseguir isso? É fruto do Espírito. Gálatas 5:23, mansidão e domínio próprio. Através da oração, nós podemos e devemos pedir ao Espírito Santo que nos dê essa condição para manter longe de nós a ira. É um exercício constante. Você acha que eu estou isento disso? Estou não, meu irmão. Sou igualzinho a você, talvez até pior. Talvez o meu camelo esteja muito sobrecarregado, embora explica, mas não justifica. Como conhecedor da palavra, mais do que nunca eu preciso da ajuda de Deus nesse sentido, para me ajudar a controlar os nervos. Porque se eu fosse dar espaço aqui para cada um falar dos seus problemas, a noite seria pequena. O que é que está lá na sua vida contribuindo para que você esteja com a carga do seu camelo já a ponto de desabar? Cada um aqui sabe. É problema financeiro que acaba acarretando discussões? É problema de enfermidade? São tantas as causas. E aonde quer chegar? Aí que eu pergunto. Quer chegar aonde? Está na hora de parar. Está na hora de ouvir a palavra. Está na hora de se deixar ser tratado pelo Espírito. Salve sua vida até antes do seu casamento, é a sua vida, porque numa hora dessa de discussão, de ira, de raiva, a pessoa pode ter um infarto, e volta e meia está um morrendo aí de infarto, de derrame. O que é isso? É a pena de pavão às vezes, que está lá, a saúde da pessoa chegou num ponto. Agora, eu conclamo a cada um que está me ouvindo
vamos parar, eu e você, analisar realmente a nossa vida e abrir espaço para diálogo, para conversa, para o Espírito Santo entrar na nossa vida e fazer a obra que ainda está faltando fazer, para que a gente possa enfrentar as dificuldades, os problemas, sem precisar pegar uma faca para conversar com o outro, sem precisar jogar um prato na cabeça do outro, sem precisar ter que dizer palavras grosseiras, só para usar aquele momento ali como válvula de escape. A nossa válvula de escape talvez esteja sendo inadequada, nós estamos usando válvulas de escape inadequadas. Existem outras válvulas, porque nem sempre a pessoa está irada. Vai ter momento que você vai poder sentar e conversar, e nesse momento, seja sincero ou sincera, abra seu coração. Eu lhe digo isso, estou lhe dando esse conselho porque eu admito, ainda hoje eu estou colocando isso em prática, ainda hoje eu tentei colocar isso em prática com minha mulher, porque se a gente não parar, se pelo menos um não parar, aonde vai parar a situação? Se agredindo? Meus irmãos, nós só temos essa vida. Deus nos deu um casamento, uma família, e a gente precisa encontrar força para abrir espaço para o Espírito Santo agir na nossa vida. Colossenses, capítulo 3, verso 8. Vamos aprender um pouco mais com a palavra, que o Espírito Santo esteja, meu Deus, colocando esta palavra nos corações. Oh Senhor. Colossenses 3, verso 8 diz: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem obscena do vosso falar. Quantas vezes nas discussões lá no meu primeiro casamento, palavras obscenas eram ditas por um, pelo outro. Nós perdemos o que eu considero talvez uma das coisas mais importantes e que nós nunca podemos perder, que é a nossa dignidade. Quando o casamento, quando a relação chega nesse ponto de agressão, de palavras obscenas, falta mais o quê? Só um matar o outro. Perdemos a dignidade. E aqui a palavra diz que é para despojar-se, né? Tudo isso, ira, indignação, maldade. A gente às vezes, irmão, se dá por conta de que muitas das discussões da gente são por motivos banais, são por coisas tolas, que na verdade não precisavam estar interferindo na nossa vida, causando ira acumulada, e depois uma outra coisa lá, porque você está com o camelo sobrecarregado e explode por uma outra coisa, mas foi causado muitas vezes, na maioria dos casos, por coisas que não são necessárias. Por exemplo, eu, velho tem essa desculpa, né, que já está velho e fica rabugento. Toda vez que eu vou para o centro, eu quero ir por aqui e dobrar lá, porque eu entendo que eu pego pista livre e etc, etc. Já minha mulher gosta de ir para o centro pegando ali a pista do hospital. E eu fico irado quando ela sai dirigindo, que em vez de pegar pelo lugar que eu quero ir, ela vai pelo que ela quer ir. Que besteira, meu Deus do céu. Mas aquilo, dia após dia, dia após dia, e eu me sentindo contrariado, e eu não quero ser contrariado, aí eu vou acumulando, aí um dia eu explodo. Por que você não vai pela pista do batalhão? E ela diz: porque por ali é melhor. Eu digo: não é, melhor é por aqui. E aí fica aquela discussão, ela se chateia, eu me chateio, aí um está zangado com o outro, aí fica um bocado de tempo sem falar um com o outro durante o caminho que está no trajeto, e aí aquela tristeza, ela fica triste, calada, eu fico triste, calado também, e ninguém quer dar o braço a torcer. Dou um exemplo, porque a gente tem que aprender com a gente mesmo. Diz que o inteligente é o que aprende
com os seus próprios erros. E o sábio é o que aprende com o erro dos outros. Seja sábio, então, aprenda com os meus erros, que eu estou compartilhando com você. Quando foi hoje, ela, sabiamente, ela disse para mim: olha, permita eu fazer apenas um comentário para você. Certo, o que é? Meu filho, raciocine comigo. Você gosta de vir por aqui, mas você está vendo que aqui por onde você veio, você também pegou um bocado de trânsito, carro e mais carro. E olha, quantos sinais? 1, 2, 3, tem mais outro ali, dobrando. Muito mais do que se você tivesse ido pelo centro, onde eu gosto de ir. E eu fazer o quê, né? Você tem razão. Não é que você tem razão. E ela me convenceu. Eu estou errado. E aí eu vinha depois ficar com meus botões pensando: Senhor, obrigado, Senhor. Já estamos colocando na prática isso. Nunca é tarde para a gente colocar em prática e aprender. E aí, resultado, passamos o restante da tarde que a gente passou junto, nós passamos bem, conversando, alegre, contente. Imagina se ela tem brigado comigo, explodido, falado com outra forma, ela ia provocar uma reação, ia dar uma discussão. E como é bom quando você passa assim e se dá por conta que evitou uma discussão, que na verdade seria uma discussão tola, que não ia acrescentar nada. E você chega em casa e a mulher está bem, está sorridente. Se eu tivesse provocado ela, eu chegava agora, ela ia estar trombuda, ia dar muito mais trabalho para eu conseguir colocar a paz de volta no meu lar. E analisando por que foi mesmo que brigou, você nem lembra mais por que foi que brigou. Tá ficando velho, ranzinza, isso é desculpa, isso é falta do Espírito Santo, a gente deixar ele agir, porque ele quer agir, nós é que não deixamos. Meu Deus, a gente escuta a palavra, ouve, lê, e sempre comete os mesmos erros. Já está na hora de aprender. Aliás, já passou da hora. Vamos para a palavra? Vamos. Provérbios 20, verso 2. Não provocar a ira dos outros. Provérbios 20, verso 2. Diz assim: como o bramido do leão é o terror do rei. O que lhe provoca a ira peca contra a sua própria vida. O que provoca a ira. Quantos crimes nós temos ouvido falar que começou com uma discussão num bar de vizinhos. Eu vi na televisão ontem, um camarada atirou num garoto, estava 2 garotos, e era vizinho dele. O garoto estava discutindo com o outro, e ele lá na casa dele, era um oficial reformado, viu a discussão, se irou, pegou uma carabina lá e acertou na cabeça do menino. E depois entrevistaram e disse: eu atiro muito bem. Ainda se vangloriando que atirava bem. Ele não tinha nada a ver, era 2 garotos brigando do outro lado. Ele se irou e achou que a maneira de resolver era matando um dos 2. Dá para você acreditar num negócio desse? Pois foi, eu vi ontem na televisão. Meu Deus, vamos adiante. Colossenses 3, 21. Colossenses 3, 21. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Pais, não irriteis os vossos filhos. Será que tem verdade nisso? A gente irrita os filhos? Quando é que nós irritamos os nossos filhos? Às vezes a gente é muito intransigente. Será que não somos intransigentes, vez por outra? Menino quer explicar um negócio, não quer nem ouvir a explicação, já corta, aí ele se frustra, você não quer nem ouvir o ponto de vista dele. A gente faz isso. Por quê? Porque nos escudamos no alto do nosso pedestal de autoridade paterna ou materna, e acabamos irritando os filhos, e queremos que eles nos obedeçam, que sejam sempre cordatos e bonzinhos,
e não reajam e não respondam, e nos esquecemos que eles são gente, são seres humanos também, e que da mesma forma que nós têm sentimentos. E ainda mais grave, ainda estão com a personalidade em formação, ainda estão. Isso é o mais grave. E a gente irrita, não dá chance. O que acontece? Acumula frustração, acumula tristeza. Você está gerando ali um jovem revoltado, que está fechado para o diálogo, já não consegue mais se abrir para o diálogo, não enxerga, não consegue enxergar mais possibilidade de diálogo. E aí, se não for um homem de Deus ou uma menina de Deus, ou vai se prostituir, ou vai para as drogas ligeirinho, vai encontrar compensação lá fora. Ah, meu Deus. Ser longânimo, vagaroso em irar-se. Como é que a gente consegue? Só mesmo com Deus agindo na nossa vida, mas a gente está conhecendo a palavra, fazer esse esforço para colocar em prática. Vagaroso em irar-se, Provérbios 15:18. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Pronto, está dizendo tudo aqui, né? O que é o homem iracundo? Aquela pessoa sempre de mau humor, tem uma causa para aquilo. E geralmente essas pessoas, elas estão sempre procurando confusão e encontram. O homem iracundo suscita contendas, mas aquele que é longânimo, que é calmo, né, que tem paciência, ele apazigua a luta. E a palavra diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Com isso, a gente encerra esta mensagem. Ainda bem que tem uma válvula de escape aqui na palavra de Deus. A ira ocasional pode ser justificável. Efésios 4:26. O que diz aí na palavra? 4:26 diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irai-vos, mas não pequeis. Você, é claro, tanto quanto eu e eu, tanto quanto você, temos essa nossa natureza humana que nos leva muitas vezes a explodir, a ter um acesso de ira, um momento que a gente se chateia, fica indignado com alguma coisa, se sente contrariado e aí dá vazão aos nossos sentimentos. Por quê? Na verdade, esse mundo maluco de hoje, a gente anda carregado que nem o camelo, pra lá e pra cá, o tempo inteiro sobrecarregado. Quantas coisas você chegou hoje aqui carregando? Mas a palavra do Senhor diz para a gente pegar toda a nossa carga, toda a nossa ansiedade e lançar nas mãos de Jesus. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quando eu pego esta ira, esta ansiedade, essa carga toda e coloco nas mãos do Senhor e deixo lá, eu saio aliviado. É isso que nós viemos fazer aqui hoje. É isso que nós vamos fazer. Toda essa carga que nós trouxemos, vamos deixar aqui no altar do Senhor, nas mãos do Senhor, e ir para casa convicto de que Ele está cuidando de nós. Aleluia! E Ele diz: não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. O que isso significa? Você pode, por causa da sua natureza humana, ter um momento até de ira, de explosão ou de raiva. Aconteceu. Não vá agora se enforcar por causa disso, mas tem uma saída. Volte atrás, vá lá, antes que o sol se ponha, antes que anoiteça, antes que passe aquela noite, vá se acertar com a pessoa, peça desculpa, peça perdão, vá lá, ajeite, e aí quem sabe você que é casado possa ter uma bela noite cheia de válvula de escape para lhe ajudar mais. Do contrário,
se deixar que o sol se ponha sobre a ira, o que acontece? Deita um e vira para um lado e outro vira para o outro. Quando não vai dormir no outro quarto. E isso é a coisa mais triste que pode haver numa vida conjugal. É um casal, o marido dorme num quarto e a mulher vai dormir no outro. Por quê? Não souberam perdoar antes que a noite chegasse. Assim, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, vamos agradecer ao Senhor por ter nos tratado, por ter cuidado de nós, por ter nos trazido este alerta, por ter nos ensinado, e pedir que Ele continue através do seu Santo Espírito a nos tratar e a nos fazer ter assim, no tratamento da sua palavra, uma vida cada vez mais abundante na presença do Senhor. Amém, queridos? Programa Momentos com Jesus. Cria em mim um coração puro e com sede de te agradar. Renova em mim um espírito que seja reto para te alegrar. Quando vier o tentador para quebrar nossa comunhão, com o espírito reto me dominarei. Eu tenho todos os dias chances de te alegrar. Quando vem sobre mim palavras pra me afrontar, já entendi que são provas, chances de te revelar quem eu sou. Fico em silêncio, preciso me dominar. Cria em mim um coração puro e com sede de te agradar. Renova em mim um espírito que seja reto para te alegrar. Quando vier o tentador para quebrar nossa comunhão, com o espírito reto me dominarei. Eu preciso dominar meu coração. Eu preciso dominar meu coração, para não ter que me arrepender do que eu falar. Preciso dominar meu coração. Eu preciso dominar meu coração. Eu preciso dominar meu coração, para não ter que me arrepender do que eu falar. Preciso dominar meu coração. Programa Momentos com Jesus.